É isso aí, vamos começar o webinar com tudo, Marcelão. Cara, hoje o nosso tema, 3 maneiras de como o algoritmo do e-book vai aumentar o seu resultado. Você sabe que a ideia desse webinar, Marcelo, ele surgiu de uma dúvida que um RM questionou, né, a gente, como é que funcionava o algoritmo, e é interessante porque existe uma dúvida no mercado, o que é algoritmo, né? Então, eu acho que vale a pena a gente falar sobre essa tecnologia que a gente construiu e disponibiliza para o mercado hoteleiro nacional e agora internacional também. Mas vamos lá, estamos começando mais um webinar, de Book Webinar, que depois também vai estar disponível nos nossos canais de podcast e algumas pílulas que a galera coloca nas nossas redes sociais, né? A galera do marketing faz os recortes. Hoje estamos com a presença do nosso amigo, colega aqui, Marcelo, que dirige nosso time de tecnologia aqui no Bbook, né, Marcelão? Se apresenta aí, Marcelo. Seja bem-vindo ao nosso canal de webinar, meu velho. Obrigado, Cristiano. Vamos lá, fazer uma breve apresentação. Meu nome é Marcelo Alves, sou da área de tecnologia, sou formado em ciência da computação, atualmente fazendo uma especialização em arquitetura de software, e eu sou responsável aí pela parte de projetos, né? Sou o PO, né, Product Owner da Bbook, e por fazer a gestão da equipe de desenvolvimento da Bbook, tocando aí os novos projetos, os produtos e serviços em andamentos e a parte de suporte também. Legal. Marcelão, a galera de tecnologia é interessante que ela não gosta muito de falar, ela gosta de conversar com a máquina, né? Digitar e tal. Quando você falar, você fala um pouquinho mais alto para a gente ouvir bem sua voz, tá legal? Pode ficar tranquilo que o papo aqui vai ser bem descontraído. Se jogue. Cara, que parada é essa de algoritmo? Vamos conversar sobre isso, né, Marcelão? Explica um pouco para a galera aí que está ouvindo a gente, que está entrando na sala aí também, e depois o nosso webinar fica gravado, disponível lá no online, no YouTube. O que é algoritmo, Marcelo? Vamos lá. O algoritmo é um conjunto de passos, como se fosse uma receita de bolo, né? Um conjunto de passos para você executar determinada tarefa. Então, quando você, sei lá, vai fazer um bolo, existe toda uma regra, né? Um conjunto de passos para você poder fazer um bolo. Você tem que lá medir, né, a quantidade de leite, se é 1 ou 2 ovos que você vai colocar, a quantidade de farinha de trigo, e você vai fazendo isso passo a passo, né? Você primeiro coloca o leite, depois não sou bom para cozinhar, mas dando um exemplo bem prático aqui, depois da farinha, os ovos, aí você mexe até a massa ficar homogênea de forma que você possa colocar no forno para assar. Vai demorar alguns minutos assando e no final ali o bolo vai estar pronto. Então, para você chegar até fazer, né, até o produto final, que é o bolo, você executou um conjunto de passos bem definidos, estruturados, até você chegar àquele resultado final. Então, o algoritmo nada mais é do que isso, fazendo analogia ao mundo real. Legal. Quer dizer que é uma receita para a máquina ler e conseguir terminar e fazer um bolo. E hoje a gente já tem robô que executam receitas completas, né, Marcelo? Cara, então, a gente poderia dizer que o algoritmo é um texto que a máquina compreende para poder executar uma tarefa por completo? Na verdade, o algoritmo é um conjunto de instruções que a máquina vai ler ali, né, numa sequência, para poder executar determinada tarefa, chegar a determinado resultado, né? Então, Legal. se você mandar a máquina, né, somar 2 mais 2, você vai ter que detalhar para ele, ó, primeiro pegue o primeiro número 2, aplique a função de adição e pegue o segundo número 2 e o resultado vai ser 4. Então, você tem que detalhar para a máquina todas essas instruções ponto a ponto para que ela consiga executar.
E é claro que a Legal. máquina faz isso aí muito mais rápido do que executa essas estruturas muito mais rápido que um ser humano. Então, a mágica do negócio é essa. Legal. E o Bbook? O algoritmo de Bbook em SaaS, né? A gente tem uma tecnologia, uma instrução que foi criada, né? Coloca na nuvem o que é chamado software as a service, ou seja, a gente tem passos que foram desenvolvidos dentro de instruções, não é isso? Que são aplicados em determinadas etapas em nuvem para realizar o trabalho de RMS, certo? Está correto esse raciocínio? Isso, correto. O Bbook ele roda todo em nuvem, né? Atualmente na nuvem da AWS. Então, o Da cliente não Amazon. precisa. Isso. A AWS seria a Amazon Web Service. Então, o cliente não precisa se preocupar com infra, um servidor, manutenção do servidor. O único trabalho do cliente é usar a ferramenta, usar ali o serviço, né, para poder estar alcançando o seu objetivo final, né, que é o que o Bibo propõe aí que é aumentar o faturamento e aumentar aí os índices, né, do cliente, a performance. Legal, nós vamos chegar lá. Essa é a instrução, é o produto final entregue, Marcelo. E vamos lá, existe uma dúvida, assim, o Bbook funcionando como uma estrutura tecnológica online em SaaS. SaaS é software as a service. Antigamente a gente comprava, eu sou da época que a gente comprava da Microsoft o Windows Office, né? Aí vinha um CD para casa da gente, depois começou a vir DVD, né? Aí você botava no CD do computador, até o próprio Windows, né? Você botava no CD do computador e instalava. Hoje, quando você compra o computador, ele já pluga. A primeira coisa que ele te pede, o computador, até o celular, ele já te pede um login, uma conta, e aí ele começa a baixar da nuvem, não precisa mais de CD, não precisa mais nada disso, né? Então, na verdade, migrou da aquisição do software como o chamado on-premise, né? Que era aquele software que a gente comprava no CD, você pagava uma vez, e se você quisesse atualização de versão, você tinha que pagar de novo. Para os softwares as a service, que ele está online, e na verdade você paga uma mensalidade para ele funcionar. Independente dele estar no CD ou independente dele estar na nuvem, é um algoritmo, uma instrução de trabalho, uma instrução de processos para realizar determinada tarefa, determinado produto, que está ou na nuvem ou estava lá no CD, né? Isso aqui é o software as a service, não é isso, Marcelo? Isso. O software as a service como eu falei, ele roda na nuvem, né? Você não precisa se preocupar com nada de infra, né? Então, com a advento da internet, né? E cada vez mais um avanço, né, das tecnologias, e hoje praticamente todo mundo tem um celular, está conectado à internet, 4G, agora já do 5G, então você não tem mais essa de ficar de ficar instalando CD, até, por exemplo, os próprios aplicativos de música. Antigamente a gente andava com um pendrive no carro, né, baixava as músicas, botava no pendrive uma playlist ali para ouvir. Hoje não, hoje você tem aplicativos aí, você bota no celular, conecta lá no som do carro e bota para rodar tudo via internet. Então, inclusive Bluetooth via celular, você não precisa nem de cabo, nem de mais nada, né? Sim. Eu sou da época, Marcelo, que você tinha que colocar no som Roadstar do Fusquinha uma disqueteira. Aí tinha uns que tinham uma disqueteira de 6 CDs. Você não podia passar no quebra-mola com o Fusquinha, o negócio saía do ar, parava de ler ali a música, era uma porcaria. Tinha que passar devagarzinho, torcer para não ter buraco. Hoje a coisa está mudada, hoje a coisa é toda online e ela funciona muito bem, né? Tudo isso tem algoritmo por trás, né, Marcelo? Sim, com certeza. Para tudo isso funcionar, tem uma instrução ali sendo executada.
seja pela nuvem, que na verdade a nuvem o que é? A nuvem é um conjunto, né? Toda uma infraestrutura de rede, de servidores, de equipamentos de internet, de forma transparente, né? Para o usuário final, não fica visível toda essa infraestrutura por trás, mas de refrigeração, de servidor, climatização, enfim, tudo isso fica escondido atrás da nuvem, né? E você só vê o produto final, né? Que é ali a ferramenta, né? A aplicação funcionando, rodando. Na hora que você precisa, seja qual dia for, 365 dias por ano, 24 horas por dia e ali disponível, seja no celular, seja no notebook, no computador, ou dispositivo que você estiver conectado à internet. Isso que você falou é muito legal, que é bom também as pessoas entenderem. Hoje, antigamente, para os sistemas rodarem nas empresas, a gente precisava do tal servidor, né? Era uma máquina cara, tinha empresas que nem optavam. A gente encontra hotéis que o sistema está instalado na recepção do hotel, né? Enfim, que não é. O ideal é ter um servidor dedicado, enfim, se ainda o hotel tem um sistema on-premise, existem bons sistemas que são on-premise ainda, né, instalados no servidor local do hotel. Mas para substituir isso, hoje existe a tal da infraestrutura em nuvem, que aí o Bbook também tem uma tecnologia muito bem avaliada, inclusive pelo fundo de investimento, que trouxe a turma técnica, né, de desenvolvimento, que veio fazer a avaliação da nossa tecnologia, deu uma nota elevadíssima para a nossa infraestrutura. E toda essa infraestrutura significa que esses serviços de tecnologia estão virtualizados online, estão virtualizados na nuvem. Você não precisa mais daquela parafernália toda de CPD, né, com CPU, enfim, aquela confusão que tinha nas empresas, né, Marcelo, que tinha que ter um cara só lá para poder mexer. Na verdade, está tudo no ambiente virtual, que não deixam de ser instruções, não deixam de ser estruturas tecnológicas, infraestrutura tecnológica, também com determinadas instruções, ou que a gente nem vê a parte de hardware. A gente só vê a parte de software, né? Eu fico vendo a galera de DevOps que está trabalhando uma tela preta aí e vendo que tudo está acontecendo lá na nuvem, enfim, é uma loucura isso. Isso funciona muito bem. E existe a gente não sofre isso com nossos clientes, mas eu já vi relativo ao PMS, que é o software de gerenciamento da propriedade dos hotéis, alguma resistência do hoteleiro em contratar softwares em nuvem. Preferir ele ali instaladinho na máquina dele, do lado dele, né, na mesa dele, do que contratar o software que está em nuvem, como você disse, né? Pegando o gancho lá. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, funcionando, sem ele precisar ter custo de manutenção de CPD ou de computador. Tem uma internet plugada, cara? Eu não sei, lá em casa a internet, olha que eu moro um pouco isolado, a internet dá uma variada, mas nossos clientes que estão em destinos paradisíacos e ermos aqui da Bahia, por exemplo, né, até lá no Rio Grande do Sul ou no interior do Brasil, etc., eu não vejo essa questão de faltar a internet. Fala um pouquinho dessa infraestrutura tecnológica que envolve o Bbook e a segurança da estabilidade do sistema, Marcelo, para os nossos ouvintes aí. Vamos lá. Então, hoje a infraestrutura do Bbook, né, como eu falei no início, ela fica na Amazon e, além de ficar na Amazon, na nuvem, a gente utiliza como padrão infraestrutura como código, né? O que seria isso? Que a gente chama de IAC. Infraestrutura como código nada mais é de que você tem escrito ali em instruções, né? Toda a configuração, né? Dos servidores que ficam lá hospedados na Amazon, né? Da infraestrutura que a Bbook usa. Então, vamos lá, se acontece algum problema, a gente consegue restabelecer toda a infraestrutura em um tempo muito mais ágil do que se você tivesse que subir os servidores manualmente, né? Ter que configurar tudo do zero de novo. Não, o que acontece? A gente tem um repositório, tem esses códigos salvos, baixa esses códigos do repositório, bota para rodar na AWS e ele
em alguns minutos monta essa infraestrutura tudo de novo para voltar a funcionar aí a aplicação, a ferramenta, né? Pensando aí, em caso acontecer algum desastre que a gente chama de alguma falha crítica, né? Na parte de servidor, né? De infraestrutura em si. Então, a Bbook ela trabalha com esse padrão aí de infraestrutura como código, né? Que é uma das melhores aí, é um padrão de mercado, né? Isso aí, né? Praticamente toda os DevOps aí, Muito né? mais Que fica nas seguro, telas muito mais pretas. ágil, né, Sim, Marcelo? sim, sim. É como se fosse assim, o que você está dizendo é o seguinte, o servidor on-premise, aquele que está lá no cliente, né, na empresa, deu um problema, o cara tem que desinstalar o software, quer dizer, na verdade ele tem que remover alguma placa, trocar hardware, instalar tudo de novo. No Subir o nosso caso, sistema. não. Como a Amazon está lá com toda a estrutura dela, a gente só vai lá, é como se fosse um pedaço de papel, escreve ou sobrescreve, coloca a coisa para rodar em questões de minutos novamente. Né? Você não tem que Isso, ficar reestruturando hardware, né? É tudo software, é tudo código, é tudo algoritmo. Né? isso, basicamente isso. E aí você ganha Ô, agilidade, Marcelo, né? e vamos falar dos modelos matemáticos. Tem muita gente que confunde algoritmo com modelos matemáticos. A inteligência de máquina chegou para ficar, né? Sim, sim. Hoje se fala muito em machine learning, né? Que seria a IA voltada para aprendizado de máquina. Os algoritmos matemáticos, qual é a ideia dos algoritmos matemáticos, né? Da modelagem matemática? Ele pega situações, problemas do mundo real e ele traz isso, né? Ele cria modelos matemáticos que venham a resolver aquele determinado problema. Então, hoje a gente tem, trazendo aí para a nossa área aqui de hotelaria, você tem alguns problemas de modelagem, né? De precificação, por exemplo. Então, assim, qual é o melhor preço que eu posso vender determinado dia para determinado tipo de quarto, categoria de quarto? Qual é o melhor preço possível que eu consigo? E esses cálculos, né? Se você ficar fazendo isso na mão, demanda tempo, né? E são, a depender do volume de dados que você tem, e é algo meio complexo de fazer. Então, uma tarefa que o computador, que é uma ferramenta, demora aí segundos ou minutos para fazer, uma pessoa demoraria aí horas ou até dias para criar esses modelos, né? Chegar ao preço ideal, né? E o É, Bbook faz isso aí, faz essas sugestões aí em questão de minutos, né? muito menos, né? Você já vai entrar nas 3 maneiras do algoritmo ajudar? Nós estamos nesse papo aqui, já vai para 20 minutos, estamos entrando no terço final do nosso webinar. Vamos falar sobre isso. O legal é entender isso, assim. A tecnologia, ela chegou por meio de instruções que aumentam muito a velocidade de determinadas tarefas, né? É muito mais rápido, o computador é muito mais rápido que o ser humano. Mas o ser humano é que tem que escrever o código, ir lá e definir para a máquina o que ela tem que fazer. Fato é isso. Seja um algoritmo de regras de decisões ou seja um algoritmo matemático. Agora, o legal é entender, que eu acho que assim, né, Marcelo? A gente já falou de nuvem, a gente já falou de softwares instalados localmente, que é o tal do on-premise ou on-premise, enfim. Você tem o software via SaaS, que é o software as a service, que é aquele que você paga mensalidade. Só que existem vários, ou pelo menos 3 modelos de software. Né? Você tem aquele software que é transacional, que a gente chama, que é aplicação, que você faz o gerenciamento de uma propriedade. Você tem os ERPs na indústria, no varejo, você tem os PMS na hotelaria, que são aplicações. O que é uma aplicação? É aquele algoritmo que você fica ali, onde você dá entrada de um determinado dado, foi dado a entrada no estoque, aquele produto foi vendido, alguém tem que falar que foi vendido, aí dá a saída do estoque, dá a entrega, fala que foi entregue, etc, etc.
e essa aplicação conversa com a base de dados, que é também outra estrutura, outro algoritmo com instruções específicas, do qual aquela base de dados registra em tabelas relacionadas toda a movimentação que uma determinada aplicação, um software, coloca lá. Então, isso a gente chama de software transacional. Por quê? São várias pessoas imputando dados, né? Gerando informações e outras pessoas tirando relatórios para tomada de decisão, que geralmente são os cargos gerenciais. Então, você tem um controle maior, uma segurança maior de tudo que está acontecendo na empresa. E você tem os outros softwares, que são softwares analíticos, né? Como o Bbook, por exemplo. O Bbook é um software de análise empresarial. Ele automatiza a análise empresarial. Então, a gente pluga o Bbook a banco de dados, né? Que no caso são os bancos de dados dos hotéis. A gente também extrai dados da nuvem, né? Da concorrência dos hotéis, do mercado dos hotéis, e disponibiliza esse dado para o RM, ou o gerente comercial, ou o gerente geral tomar a decisão para encontrar o preço certo, na hora certa, da maneira certa. Encontrar e tomar a decisão significa também que ele pode gerar uma estratégia dentro do Bbook. Né? Ele pode dizer quando, como e por que aquele preço deverá ser aquele preço. Né? Ou então simplesmente aceitar a sugestão que o próprio Bbook automaticamente vai analisar. Então, é legal separar isso, porque você tem aqueles softwares que são transacionais, o RP, o PMS, e você tem aqueles softwares que são analíticos. E você tem os softwares que são conectores, eu chamo de conectores, tá, Marcelo? O Channel Manager, por exemplo, o que ele faz? Ele pega dados de um PMS, entrega para outras aplicações na nuvem ou outras aplicações qualquer e retorna a reserva para o PMS, ou seja, eles são canais, eles são conectores. Você tem conectores de todo tipo, você tem channel, você tem interfaces de conexão de softwares, você tem softwares especializados em integração, né? Enfim, você tem vários tipos de sistemas. Claro que sim, eu tentei resumir em 3 tipos, Marcelo, para trazer o nosso universo. O universo é muito maior que isso. Né? Se a gente falar de sistemas cibernéticos, que tem várias instruções, sistemas que interagem entre si, com várias instruções diferenciadas em momentos diferenciados, aí já é outra história. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que concluir no final as 3 maneiras de como o algoritmo do Bbook pode ajudar. Uma instrução dada, né, no código-fonte do Bbook pode aumentar o resultado do hotel. E aí eu tenho falado lá de cá, novamente, do conceito de RM, que é prever a demanda para apontar o preço correto. E essa previsão de demanda, o método de RM, ele estabeleceu diversos pontos de análise. Existem análises que precisam ser feitas, né? E essas análises partem de dados disponíveis no banco de dados que as aplicações dos PMS colocam no banco de dados dos hotéis. Um RM tradicional, né, que está trabalhando no hotel, ele aplica esses métodos extraindo manualmente os dados. Então, a primeira maneira como que o Bbook aumenta o resultado do hotel é que você já disse lá atrás, né, Marcelo, a velocidade de extração, a velocidade de processamento de determinadas tarefas é muito mais rápida. Então, a gente tem integrações diretas a banco de dados, dos quais a gente consegue extrair e automatizar a análise. Aqueles relatórios gigantescos de pick-up, de pace, de booking window, de room nights on the book, etc. O Bbook consegue extrair dados do banco de dados inteiro e processar em questões de segundos. Então, a primeira maneira que o Bbook consegue resolver isso é dessa maneira. O Bbook também extrai dados da nuvem, né, Marcelo? E processa também os dados da concorrência e entrega prontinho. Sim. Importante dessa parte de extração do PMS, é importante ressaltar que se o PMS do cliente for um primário, né, se for um servidor local lá na propriedade, a gente consegue extrair. Se o PMS do cliente for em nuvem, for em cloud, a gente consegue extrair. Se o PMS do cliente tiver em um data center terceirizado, a gente também consegue extrair. Então, três formas diferentes. E se o PMS do cliente
conseguir entregar os dados para a Bbook através de um arquivo de dados CSV, a gente também consegue extrair. Então, a Bbook, né, ela tem várias formas de integração com os PMS, que no final a gente consegue fazer a extração dos dados e a carga dos dados e processamento de forma automatizada, que seja a forma que o PMS a forma de conexão com o PMS do cliente, né? Tem essas três possibilidades aí. Você está dizendo que assim, a nossa tecnologia ela já prevê diversas maneiras de integração, né? Sim. Nós vamos entrar no mérito agora da observação do banco de dados, da integração do banco de dados e correção do que está no banco de dados de algumas aplicações, não, né, Marcelo? Não. Acho que basta falar da segurança, né? A gente tem um processo longo aqui de integração que garante a segurança do dado do que o cliente está trabalhando, né? Porque tem alguns sistemas que são integrados via relatório e esses relatórios necessariamente só estão retratando o que está a aplicação entregando para o cliente. Não significa que está certo que está no banco de dados, né? A gente sabe que alguns parceiros, inclusive, tiveram assim, a hombridade de corrigir, né, e tal, falar, olha, nós estávamos com um problema no relatório, o relatório estava errado. E isso, o Bbook também ajuda na análise de dados, né? Enfim, a gente já falou da estruturação e análise, entrega da análise toda automatizada, tanto da extração do banco de dados quanto do rate shopper, vamos dizer assim, que a gente já entrega processado também dados de mercado. Depois disso, existe a possibilidade, que é a segunda maneira, do Bbook também processar a estratégia toda desenvolvida dentro do sistema por meio de parâmetros, né? E aí apoiado pelo nosso GRMs ali dentro, que ele vai processar todas as regras de negócio estabelecidas. A gente sabe que tem hotel que tem determinada visão de mercado. Eu já deparei com RMs que acham muito mais importante a concorrência do que o Nights on the Book. Existem RMs que são muito mais focados no que está no livro, né, do que está reservado, né, das reservas que ele tem em casa, do que o mercado. Então, enfim, a gente entrega uma possibilidade de regramentos, né, dentro para o próprio RM, para o próprio gerente comercial ou gerente geral gerar as instruções e dizer como que ele quer que o Bbook processe. Então, além do código já ter as instruções dele, né, entregar análise pré-realizadas com painéis de pick-up gigantesco, enfim, 365 dias para frente, sei lá que quantidade de análise que a gente faz. A gente também tem a possibilidade do RM configurar suas próprias regras, né? Sua própria estratégia de mercado. Fala um pouquinho sobre essa configuração de parâmetros, Marcelo, e a flexibilidade que o Bbook dá quando a gente está dentro da grade tarifária, a versão nova do Bbook, né, que você roda tanto Open Price quanto com o pricing, né, a grade tarifária bar do mercado. Fala para a gente aí dessa versão nova. Vamos lá. Isso. A versão nova do Bbook, né, em cima da V3, né, digamos assim, ela vai rodar com um bar, né, com valor absoluto. Né? Então, hoje, a modelagem, né, como falou, né, o RM, o gerente comercial, quem quer ser responsável pelo hotel, por acompanhar, né, criar essa estratégia dentro do Bbook, ele faz com base em porcentagem de ocupação por categoria e por tipo de parques, e aí agrupado com outras regras de extração da concorrência, de ocupação do hotel geral, categoria, e todas essas regras, o Bbook tem uma árvore de decisão em que ele vai ler essas regras, ele vai processar e ler os dados que são extraídos do PMS, da concorrência, e vai fazer a sugestão dos preços. No V3, isso aí fica mais fácil, porque ele vai se basear na questão das bases, né? Então, o gestor, né, o RM, ele vai definir lá qual é a bar que ele vai operar para cada
a cada categoria e para cada período de data, e vai aplicar isso aí e vai rodar. Lembrando que o Bbook, apesar disso, o Bbook continua fazendo a leitura dos dados da concorrência, dos dados do PMS, para fazer a sugestão de tarifas em cima disso. A melhor tarifa para a pessoa certa, na Melhor hora tarifa certa. na pessoa certa na hora certa. O Bbook foi concebido, né, o seu algoritmo, ele foi concebido inicialmente para Open Price, e a gente teve que recuar um pouco, né? A hotelaria não está preparada para Open Price, a gente teve que recuar um pouco para fazer a grade tarifária mais quadradinha ali, cada barra no seu quadrado, né, e alterar automaticamente todo a grade tarifária. E aí, depois, já que a gente já falou dessa primeira maneira, que é a automação total da análise, a automação total da estratégia, né, das tarifas, das regras, da visão de negócio, a gente também entrega automaticamente em vários channels a tarifa. Aprovou, lançou a tarifa automaticamente, o Minibis, Sabre, B2B Reservas, Foco Multimídia, né? Entre Let's Book agora também, né, Marcelo? CR Soluções. Cara, é uma infinidade. No channel do Desbravador, nós temos uma parceria extensa, grande com o channel do Desbravador, né? A gente funciona com um módulo de RMS junto do Desbravador, que é muito legal. Então, assim, a distribuição automatizada de tarifa, ela ganha uma velocidade muito rápida. Assim, a gente já extraiu os dados, a gente processa, e tudo isso que a gente está falando, a extração de dados com análise automática, o processamento das regras do negócio, da estratégia desenvolvida para o negócio, e pode ser aprovado automático ou não, ou o RM pode querer aprovar a tarifa, ou alterar a sugestão de tarifa, mas a distribuição é feita automática, isso acontece em questão de minutos, né? Então, dentro dessas três maneiras, tudo acontecendo de hora em hora, em questão de minutos, a gente consegue ter um ganho de resultado muito maior do que a capacidade humana. E aí as pessoas perguntam, né, Marcelo, e aí onde que entra o RM? O RM é que processa toda a estratégia. O problema é você usar a mão de obra para ficar gerando análise, gerando relatório. E, na verdade, a mão de obra... Né? Exatamente. O que é repetitivo, a máquina pode fazer, né, Marcelo? Sim. E aí está uma chave, né? Você falou, né? A máquina, ela executa o algoritmo, executa as instruções, ela faz o processamento, automatiza. Mas se não houver o ator principal, né? Que é a pessoa humana, isso aí não vai para frente. Então, se não houver a figura do RM, do gestor, que vai acompanhar a estratégia, né? Vai definir a estratégia e vai monitorar isso, não roda, né? Não funciona. Então, a Bbook ela fornece a ferramenta, automatiza todo o processo e dá o poder ali para o cliente, né, para o RM, tomar suas decisões. E o legal é que a gente tem o Bbook, né, Marcelo? Responsivo no site. Então, seja no café da manhã, seja no almoço, seja de manhã, seja de tarde, no final de semana, se o RM ou o gerente geral quiser dar uma olhadinha, ele consegue lá no próprio celular. Funciona. E trabalhar. Acessar pelo celular e mexer. E, inclusive, a gente hoje tem cliente já rodando a distribuição, né, para 18 meses. Fazendo a previsão, o forecast de 18 meses, não só de 365 dias. Isso em questão de minutos, né? Isso, questão de minutos. De hora em hora. Sensacional, Marcelão. Marcelão, eu sei que você é um cara que você não é muito de comunicação, você é um camarada mais da caverna, né? Como todo desenvolvedor, adora ficar quietinho atrás do computador, mas eu gostei muito de ter você aqui comigo, velho. Eu acho que faz parte, você é parte desse projeto, quer dizer, a gente aqui de Ilhéus levando tecnologia para o mundo, né? Enfim, muito bom ter você aqui comigo. Agora a gente tem que terminar com as dicas, né? Quais seriam as dicas, né, Marcelo? A primeira coisa, eu acho que é importante
Para o Bbook trabalhar, como a gente faz extração direto do banco de dados, é uma extração muito segura e que ela garante a fidelidade dos dados, o que você está vendo é realmente o que o seu hotel está produzindo de reservas, né? Não tem viés nenhum de relatório errado, né? É importante que os processos estejam em cima, né, Marcelo? Se os processos comerciais não estão em cima, assim, a gente gasta um tempo de validação para melhorar pequenos parâmetros de relatório, status de reserva, né, Marcelão? Se a reserva foi confirmada, se é só um bloqueio, se ela foi cancelada, aquilo faz total diferença na hora da extração de dados, na hora da leitura. Isso é um detalhe simples que eu estou falando aqui, uma primeira dica. Uma segunda dica, que é muito importante, é aprofundar um pouco mais no conhecimento de RM, né? Debater um pouco mais com o nosso suporte aqui, para desenvolver estratégias que realmente gerem resultado e abrir um pouco o leque do RM, do método, para entender o que é possível realizar, né? E se eu fosse falar numa última dica, procure os melhores PMS, né? A gente tem uma lista de PMS integrados conosco, né? Às vezes a gente bate em determinadas propriedades, boas propriedades, mas assim, tecnologia, ela é custo. Tecnologia, ela não é simplesmente barata, né? Tecnologia é custo, mas é um custo que aumenta muito a produtividade, é um custo que aumenta muito a segurança, é um custo que melhora o resultado do negócio, ou seja, ela acaba sendo um investimento, né? Investir em boa tecnologia, em tecnologia segura, em tecnologia verdadeira, faz total sentido na busca de um resultado, na busca do aumento do resultado do negócio. E a gente garante resultado aqui, né, Marcelo? Fazendo tudo direitinho, seguindo as instruções do Bbook, a gente garante resultado aqui. A gente já teve bons resultados, como uma premiação no ano passado do Golden Tulip, 70% de crescimento de faturamento, clientes que já estão começando o ano aí com 20 e tantos por cento de crescimento de faturamento de janeiro a janeiro, né, como eu vi ontem de um cliente. Enfim, bons resultados, né, Marcelo? Marcelo, muito bom ter você aqui comigo, viu, cara? Gostei muito. Vamos fazer mais, vamos falar mais de tecnologia. A gente precisa trazer mais tecnologia para a construção aqui do Bbook. Vamos sim, estou disponível aí sempre que precisar. Estou à disposição para ajudar e bater esse papo. Massa. Marcelo, obrigado, cara. Foi muito bom estar com você aqui. Ser sempre esse cara sereno aí, sossegado, tranquilo, agarrado no propósito do Bbook aqui de melhorar o faturamento dos hotéis e a performance dos hoteleiros nacionais e internacionais agora também, né? Vamos embora para cima. Obrigadão. Um abraço. Valeu, tchau, Tchau, Marcelo. Valeu, galera. Abraço. Se inscreva aí, viu? Nossa consultoria grátis. Entra lá no nosso site. A gente tem lá demonstração, enfim. Bate um papo com a nossa equipe. Vocês vão gostar e o resultado vai aumentar. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Marcelo. Tchau, galera. Abraço. Valeu.